Olá, alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Andressa Primavera e nesse momento vamos ver o objeto de conhecimento da nossa aula. Na aula de número 20 teremos revisão. Então vamos à nossa aula. Muito bem, vamos iniciar a nossa revisão para rever aí alguns conceitos que nós aprendemos ao longo dessa unidade. E na nossa revisão, vamos iniciar aí falando sobre os níveis tróficos. Vale relembrar, pessoal, que os níveis tróficos, eles fazem referência ao nível em que determinados seres vivos vão ocupar dentro de uma cadeia, digamos assim, né? Essa palavrinha tróficos tem a ver aí com a alimentação, com a nutrição dos seres vivos. E a gente aprende, né, que dentro desses níveis tróficos, o primeiro nível é formado pelos produtores. E quem seriam então esses produtores? São organismos capazes de sintetizar o próprio alimento, ou seja, eles são capazes de realizar a fotossíntese. E dentro desse nível trófico, a gente vai ter como exemplo aí as plantas e as algas, certo? Esses organismos, pessoal, eles são capazes de produzir o seu próprio alimento. Por isso, eles são chamados, então, de seres autótrofos. Quer dizer, são capazes, né, de produzir a sua própria nutrição a partir do aproveitamento da luz solar, né, ou seja, da energia luminosa do Sol, que vai ser convertida numa energia química para o funcionamento das suas próprias células. A partir daí, esse organismo vai utilizar essa energia, então, para o seu próprio funcionamento, mas ele também vai armazenar parte dessa energia que pode ser consumida por outros organismos. E aí, quando essa energia é consumida por outros organismos, a gente diz que esse outro nível é o nível dos consumidores. Então, observe aí que o nível dos consumidores é o nível dos heterótrofos ou heterotróficos. São aqueles que não conseguem produzir o seu próprio alimento e, por isso, eles necessitam, então, buscar a sua nutrição, buscar energia para as suas células funcionarem a partir dos produtores, tá? Ou a partir de outros consumidores também. Então, essa palavrinha hétero quer dizer diferente, trófico está relacionado à nutrição, quer dizer que esses organismos vão buscar em outros organismos aqueles nutrientes, né, para o seu organismo. No caso, aí a gente vê 3 exemplos, pessoal. O bicho preguiça, né, que é um tipo de animal que ele vai consumir vegetais, e os vegetais são produtores. Então, ele consegue a sua nutrição a partir da alimentação, né, do tipo herbívoro, tá? Então, ele é um animal herbívoro que vai buscar nas plantas o seu nutriente. Mas a onça não é o caso dela, né? Ela é um animal predador, ela é um tipo de consumidor que a gente diz que é o consumidor secundário. Então, nós temos até então o nível dos produtores, que são os vegetais. Temos o nível dos consumidores primários, que são os herbívoros, como exemplo aí a preguiça. E nós temos consumidores secundários, como exemplo a onça e também o gavião real. Ambos esses animais aí são animais que vão predar outros seres vivos, né? Outros animais, no caso a onça, ela pode caçar um bicho preguiça, um macaco, até mesmo jacarés, e o gavião real também vai em busca de outros animais menores para sua alimentação. Então, a gente percebe aí 3 níveis de animais, né, ou 3 níveis tróficos que fazem parte aí, né, desse conhecimento, que vão em busca da sua nutrição. Quando todos esses animais e também plantas, eles morrem, eles também vão servir de alimento para outros organismos. E aí é o caso dos decompositores. Quando esses organismos eles não estão mais vivos, né, todos aqueles elementos químicos que estavam presentes no corpo desse organismo vão ser disponibilizados de volta para a natureza. E quem vai executar esse papel são os decompositores. Como o nome já diz, eles vão decompor
aquela matéria orgânica morta. Então, a gente conhece aí alguns exemplos, como os cogumelos, que são fungos. No caso desses, são basidiomicetos, que vão retirar de troncos de árvores que estavam caídos, né, que estavam mortos, eles vão retirar, então, nutriente para eles e acabam devolvendo para a natureza aqueles elementos inorgânicos que faziam parte desse organismo. Então, eles funcionam, né, para reciclar, eles participam ali desse ciclo para reciclar a matéria orgânica e devolver para a natureza aqueles elementos inorgânicos, né, que estavam anteriormente em um ser vivo, certo? Então, a gente percebe aí a importância dos decompositores. No caso, a importância deles é a interação entre esses níveis tróficos. É essencial para a estabilidade e a sustentabilidade dos ecossistemas. Então, a gente percebe que tudo isso estava em equilíbrio, né, está em equilíbrio, e é preciso, né, que exista cada um desses níveis tróficos para manter esse equilíbrio na natureza. São aqueles que vão produzir, aqueles que vão consumir e aqueles que vão decompor os nutrientes na natureza. Mas a gente percebe que existem alguns desequilíbrios, algumas ameaças, né, que podem sim alterar esse ciclo, tá? E a gente está falando aí de situações que podem alterar o ecossistema. Então, podem ser as mudanças climáticas, né, quando você percebe aí que existem alterações no clima de uma determinada região, introdução ou extinção de espécies, quando você retira da natureza uma espécie ou quando você inclui uma que não existia antes. A poluição ambiental também é um fator que pode alterar esse ecossistema. A exploração pesqueira e a caça descontrolada são também fatores que podem alterar o ecossistema. O desmatamento e a perda de hábitats, né? Então, o desmatamento é a causa e a perda do habitat natural é a consequência que pode aí afetar os ecossistemas. E a gente percebe que tudo isso, né, vai ser mantido em equilíbrio graças às relações ecológicas que acontecem entre os organismos vivos. E a gente vai relembrar um pouquinho sobre essas relações ecológicas, né? A gente aprende, então, que essas relações elas vão acontecer aí entre as diferentes espécies ou elas podem acontecer dentro de uma mesma espécie, né? São interações que ocorrem entre os organismos vivos. Então, dentro da natureza existem diversos tipos de relações, certo? E a gente vai relembrar, então, quais são essas relações. A gente observa aí que as relações, elas podem ser de dois tipos, podem ser classificadas aí como intraespecíficas, quando o indivíduo aí de uma mesma espécie, né, é que vai interagir com o outro. E ela pode ser interespecífica quando indivíduos de espécies diferentes interagem. Então, observe aí que dentro de uma mesma espécie, a gente pode ter uma interação. E aí a gente chama essa interação de intraespecífica, porque ela está dentro da mesma espécie, está acontecendo dentro da mesma espécie. E ela pode ser interespecífica quando essa relação é entre indivíduos de espécies diferentes, certo? Então, a gente já está aí vendo, né, a classificação desse tipo de relação ecológica. E a gente percebe que essas relações elas podem ser harmônicas ou desarmônicas. Quando elas vão ser harmônicas? Quando elas são relações positivas, ou seja, não causam prejuízos aos envolvidos. Então, ambas as partes aí podem sair ganhando, ou pelo menos um vai sair ganhando, sem que o outro necessariamente venha a perder. Mas a gente tem aquelas relações também que são desarmônicas, que vão acontecer quando? Quando aqueles envolvidos, né, ou são aquelas em que um dos envolvidos não é beneficiado com a interação, ou seja, um organismo é prejudicado. Então, dentro dessas relações desarmônicas, pelo menos um vai sair prejudicado, né, e o outro vai sair ganhando, vai sair na vantagem ou neutro, tá certo? E aí, para a gente relembrar alguns exemplos, vamos ver aí que existem diversos tipos de relação, mas a gente vai falar aqui das relações que são harmônicas e podem acontecer dentro de uma mesma espécie ou entre espécies diferentes. Então, observe aí. No nosso primeiro exemplo, a relação ecológica harmônica, né?
é do tipo aí colônia. É uma relação ecológica em que os organismos eles vão estar aí unidos fisicamente, né, formando uma unidade estrutural e funcional. Os indivíduos de uma colônia não podem ser separados, uma vez que essa separação pode desencadear a morte de toda a colônia. E aí a gente pode citar como exemplo a caravela portuguesa, que é aquele animal marinho que parece uma água-viva, mas não é. Ele é um tipo de colônia em que todas as unidades dessa colônia, né, todos os indivíduos, eles vão precisar se manter juntos para sobreviver. E aí a próxima relação ecológica do tipo harmônica que a gente vai conhecer é a sociedade. Então, a sociedade, ela é um tipo de relação também ecológica do tipo harmônica, e nessa sociedade, a formação de sociedades em insetos sociais, como formigas e abelhas, onde diferentes castas trabalham em conjunto para o benefício da colônia. Então, a gente pode citar como exemplo as formigas e abelhas que vão trabalhar em conjunto, né? Uma relação harmônica que mantém ali a sobrevivência desse grupo. O próximo exemplo de relação ecológica harmônica é o mutualismo. É uma relação entre duas espécies em que ambas se beneficiam mutuamente. E aí, como exemplo, a gente tem a polinização, em que flores fornecem néctar e pólen às abelhas, que, por sua vez, transferem o pólen, permitindo a reprodução das plantas. Então, nessa relação, é uma relação mútua, por isso, mutualismo. É uma relação harmônica. A planta sai ganhando porque ela vai se beneficiar aí com a visita das abelhas que vão realizar a polinização, e elas também saem ganhando porque vão aí coletar o néctar. A próxima relação ecológica é do tipo protocooperação, também uma relação ecológica harmônica. É uma associação entre organismos em que ambos se beneficiam, mas a dependência não é essencial para a sobrevivência. Exemplo, pássaros que se alimentam de carrapatos em suas costas, ou seja, nas costas de animais, né, de grande porte, como bois, vacas, cavalos. São animais aí que, quando eles têm esses parasitas, carrapatos, vêm os pássaros e consomem esses carrapatos. Então, eles saem ganhando porque recebem alimento. Aqueles animais ali saem ganhando porque vão deixar de ter esses carrapatos, mas se eles não tiverem essa associação, se os pássaros não estiverem presentes ali, eles também não vão morrer por isso, tá? E a gente vê aí também o comensalismo, que é o nosso último exemplo, que é a associação entre duas espécies em que uma se beneficia enquanto a outra não é afetada, positiva ou negativamente. E aí a gente vê os peixes piloto, que nadam junto com tubarões, se alimentando de parasitas que afetam esses tubarões, né? Então, no caso desse comensalismo, a gente vai ver que essa associação ela vai trazer benefícios para ambos, mas a outra não vai ser afetada nem positiva nem negativamente se um deles não estiver mais ali presente, certo? Bom, a gente viu também, pessoal, sobre as plantas, né? Nós falamos aí sobre as plantas e a gente vai relembrar sobre elas, sobre o reino Plantae. Então, o reino Plantae é o reino dos vegetais, né? De todos os vegetais presentes na natureza. E aí a gente vê que as características principais deles são multicelulares, porque eles possuem muitas células, também são seres eucarióticos, ou possuem células eucarióticas, e a gente já vai ver qual é esse tipo de célula. São seres autótrofos, porque são os vegetais que vão produzir o seu próprio alimento, eles são os produtores, né, como a gente já sabe. Eles também possuem celulose na sua parede celular, vacúolos e cloroplastos, que são características que foram herdadas das algas primitivas. Então, esses vegetais são aí o primeiro tipo de ser vivo a conquistar o ambiente terrestre. E a sua célula, pessoal, como nós vamos ver, ela tem essa característica. Então, a principal característica de uma célula vegetal é a presença da parede celular. Essa parede celular é formada por celulose, que dá uma resistência para essa célula.
A gente observa ali em verde os cloroplastos, que é o local onde é armazenado ali o pigmento clorofila, importante então para a realização da fotossíntese, que é justamente esse processo que vai converter a luz solar, né, energia luminosa, em energia química para o funcionamento dessas células, certo? Então, a gente observa como essa célula vegetal, e ela é dita eucariótica porque o seu núcleo é coberto por uma membrana que é a carioteca. Então, isso é uma característica das células eucarióticas. E dentro desse grupo de vegetais, a gente aprendeu que eles também podem ser classificados em vários grupos. E o primeiro que nós vamos relembrar aí é o grupo das briófitas. No grupo das briófitas, gente, são aí vegetais, né, que vão estar em ambientes como esse, bastante úmidos, com muita sombra, porque eles dependem ainda muito da água, apesar de estarem no ambiente terrestre. E aí a gente percebe que eles são avasculares, que eles precisam mesmo de água e precisam estar em locais úmidos. Eles são avasculares porque não possuem a presença de vasos condutores, como xilema e floema, que só vão estar presentes em outros grupos de vegetais. E como exemplo, a gente pode citar aí os musgos, que são essa camada verde, né, vegetal, que está recobrindo aí essas rochas. Então, é muito comum a gente encontrar musgos que são exemplares de briófitas em ambientes como esse. E a gente vê ainda outros exemplos de briófitas. São aí os musgos, mas também as hepáticas e os antóceros. Você está vendo aí na imagem, né, cada um deles, e eles também fazem parte do grupo das briófitas, que são altamente dependentes da água, né, para também se reproduzirem. E como a gente vai falar de reprodução, vamos observar aí rapidamente como funciona a reprodução das briófitas. O ciclo de vida das briófitas começa, gente, com esses organismos, né, que eles podem produzir esporos ou eles podem ser, né, produzir ali os gametas, tá? Então, eles produzem os gametas masculino e feminino, que quando na presença da água, esses gametas vão se encontrar e vão gerar um outro gametófito que vai produzir esporos. E aí a gente já chama ele de esporófito. Esses esporos, por sua vez, como você observa na imagem, eles dão origem a novos seres, certo? Então, só para você relembrar aí o ciclo de vida das briófitas. E a gente falou de outro grupo, é o grupo das pteridófitas. É o segundo grupo dentro do grupo de vegetais, dentro do reino plantae, e eles são seres vasculares, porque eles já apresentam o sistema, né, de condução, de vasos de condução de seiva, que são xilema e floema. Eles vivem em ambientes úmidos e sombrios e eles já apresentam tecidos verdadeiros, como raiz, caule e folhas. E dentro desse grupo a gente tem vários exemplos, então vamos ver aí esses exemplos. São as avencas, as samambaias e as cavalinhas. Todos esses aí são exemplos de pteridófitas, tá? São vegetais que a gente acabou de ver. E como é que funciona o ciclo de vida deles? Também muito simples, você percebe aí no exemplo de uma samambaia, que embaixo da folhinha delas tem essas regiões mais escurecidas, que são os soros. Eles liberam esporos, esses esporos vão gerar o gametófito, que é essa estrutura em forma de coração. Dentro do gametófito vai estar presente ali tanto a célula masculina, que é o anterozoide, quanto a célula reprodutiva feminina, que é a oosfera. Dentro desse gametófito eles se encontram e formam novamente o esporófito jovem. E vale lembrar aí que no caso das briófitas, que é o grupo anterior, a gente percebe a presença do gametófito, né, mais permanente no ciclo de vida, e aqui nas pteridófitas é o contrário, o esporófito que é predominante. Além desse tipo de reprodução, as plantas elas podem realizar outro tipo de reprodução, que é através da polinização. E a polinização ela consiste na transferência do pólen da parte masculina da flor para a parte feminina. A parte masculina é a antera e a feminina é o estigma. Então, observem na nossa imagem que nós vamos ver que as flores elas têm esse aparelho reprodutor, ou ela vai ter o masculino ou o feminino, ou ela pode apresentar os dois. Quando ela apresenta os dois, a gente diz que ela realiza a autopolinização, que é quando o pólen presente na flor tem contato com o estigma
da mesma flor e pode ser através do vento. Já a polinização cruzada, o pólen em duas plantas da mesma espécie se cruzam através do vento ou polinização das abelhas. E a gente vê aí que essa questão, né, quando a polinização acontece de forma cruzada, ela é mais vantajosa para a espécie. E existem agentes que são chamados agentes polinizadores. Eles podem ser aí bióticos, quando são realizados por abelhas, vespas, borboletas, pássaros, pequenos mamíferos e até morcegos, ou podem ser abióticos, quando é o vento, a chuva ou a gravidade que realiza essa polinização. E dentro dessa polinização, né, desses agentes polinizadores, a gente pode classificá-los também de acordo com o tipo. Então, olha só aí os tipos. A anemofilia é quando a polinização ocorre através do vento. Hidrofilia, quando ocorre através da água, e geralmente está associada com plantas aquáticas. A entomofilia, quando ela é realizada por insetos, que são agentes polinizadores, pode ser realizada aí por abelhas, moscas, besouros, borboletas e vespas, e o mais comum é a gente observar mesmo as abelhas. E quando elas realizam, quando esses animais, ou o próprio vento, ou a água, realizam essa polinização, vai surtir ali um resultado, porque o objetivo dessa polinização é a reprodução daquela espécie vegetal. E algumas dessas espécies vegetais vão produzir o fruto. E o que seria o fruto? É a parte do vegetal oriunda do desenvolvimento do ovário e que tem como função proteger e cobrir as sementes. A função dos frutos é proteger as sementes e facilitar a sua dispersão. Então, a gente vai observar aí como é a forma de um fruto. Ele pode ter aí, né, o pericarpo, que é esse fruto propriamente dito, que vai ser subdividido em epicarpo, que é a parte da casca do fruto, o mesocarpo, que é a parte da polpa, e o endocarpo, que é a parte que recobre ali aquela semente que vai se tornar, então, um embrião. E aí, essa semente, gente, ela pode ser transportada, ou seja, ela pode ser dispersada, tá? E a gente vai falar, então, da dispersão dessas sementes, desses frutos, né, que vai ser um mecanismo importante para as plantas, uma vez que permite a colonização de outras áreas. Então, uma estratégia aí vegetal para se propagar e para continuar, né, a se reproduzir. Então, nós temos aí que a dispersão ela pode ser artificial ou ela pode ser natural. Então, observe aí que a dispersão pode ocorrer artificial ou naturalmente. Na dispersão natural, pode ocorrer com ou sem a ajuda de agentes externos. Quando a planta espalha sua semente sem a ajuda de nenhum elemento, dizemos que ela realiza a autocoria. Mas ela também pode ocorrer através do vento, e aí a gente vai dizer que é a anemocoria. As plantas que possuem frutos e sementes leves dispersam essas estruturas através do vento, tá? Agora, quando essa dispersão acontece pela água, a gente diz que é a hidrocoria. Quando os frutos e sementes são dispersados pela água, a gente observa aí no nosso exemplo o coco, né? Então, quando aquele coco vazio, ele é lançado na água, ele pode flutuar e chegar até outras regiões e a partir daí germinar novamente. Agora, quando essa dispersão é realizada por animais, a gente diz que é a zoocoria, que ela vai ser aí a dispersão de frutos e sementes realizadas por animais. Pode ocorrer de 3 formas principais, né? Através da ingestão de frutos e liberação da semente. Então, é quando ele passa pelo trato intestinal desse animal, a gente diz que é a endozoocoria, ele vai dispersar essas sementes através das suas próprias fezes. Transporte do fruto e semente de forma consciente, sinzoocoria, e transporte de fruto e semente acidentalmente, epizoocoria. Bom, dentro desse aspecto aí de dispersão, né, a gente viu que pode ser realizada de diversas formas, né, pode ser aí através do vento, através da água e também através dos animais. Então, são todas estratégias que a natureza utiliza para se manter equilíbrio, para que continue a reprodução das espécies de vegetais, para que os animais também possam se alimentar e manter aí o equilíbrio da natureza. Eu espero que você tenha compreendido e até a próxima.